Gostaste de andar nesta escola, porquê? Adorei andar nesta escola. É assim uma recordação muito boa que eu tenho. Porque fiz muitos amigos, porque tinha muita liberdade para fazer o que eu queria, como quando era criança, para fazer muitas pinturas, e parecia que não era bem uma escola, embora a gente aprendesse muitas coisas. A gente andava aqui e não tinha a sensação de ser uma obrigação, de andar, de ter trabalhos de casa e essas coisas. E depois, na minha altura, havia uma coisa que era a Cefep, que era que nós saíamos daqui e ainda íamos para um centro onde a gente fazia desenhos e tinha mais aulas ainda, mas que era divertido porque estávamos outra vez com os nossos amigos e não era uma coisa havia sempre essa sensação que não estávamos mesmo a aprender numa escola. E além disso, outra coisa que foi muito boa foi os amigos que eu fiz aqui, depois duraram muitos anos. Depois houve alguns que foram comigo para outra escola, para a escola preparatória, e outros até para o liceu. E depois só nos separámos quando fomos para a universidade. E pronto, isso é muito importante, esses amigos. Porquê é que deste o conselho de eu vir para esta escola? Porque por causa disso, porque eu tinha gostado muito de andar aqui e porque achava que era uma escola que tu ias gostar também, como eu tinha gostado, e como sabia que a escola tinha ficado mais ou menos a mesma coisa e continuava igual, quis que tu viesses para esta escola. Há alguma coisa que gostasses em especial nesta escola? Olha, para mim o que foi mais importante era a criatividade da escola. Achar que deixava que eu fosse criança e que pudesse explorar todas as coisas que nós gostamos de fazer quando somos crianças e que são muito importantes e que nunca mais se repetem na vida. E acho que há vários prazeres, e isso tem a ver com a profissão também que eu escolhi. Acho que há os prazeres que têm a ver com a pintura, que têm a ver com o brincar, que têm a ver com o jogar, que são muito importantes ter na vida e que não há nada que os substitua. E por isso acho que é muito importante. Também depois é muito importante aprender a escrever, aprender a ler, que vai ser muito útil para o futuro, aprender a fazer contas. Mas as outras coisas também são muito importantes e talvez até mais importantes. Onde é que te inspiraste para fazer os teus filmes? Primeira coisa que eu faço, sabes, quando há uma coisa assim um bocadinho quase egoísta, mas que acaba por não ser quando nós vamos fazer um filme, que é, eu quero fazer um filme que me dê prazer fazer, por um lado, que eu vá gostar de fazer, por várias razões, porque vou explorar um tema que me interessa, porque vou trabalhar com atores que eu gosto, e na maior parte das vezes são meus amigos muito próximos, e que eu gosto do trabalho deles, porque os filmes são um trabalho de equipa. E depois, quando eu dizia que é uma coisa egoísta, porque nós não sabemos o que é que as outras pessoas gostam. Nós achamos, pronto, podemos achar que sim, se conhecermos muito bem a pessoa, mas quando estamos a fazer um filme é muito difícil, porque o filme é para muita gente. Então, quando nós fazemos um filme em primeiro lugar que nós, enquanto espectadores, gostássemos de nos sentar numa sala e ver. Que fosse assim um filme novo, uma coisa que a gente nunca tivesse visto, ou nunca tivesse visto daquela maneira. E então é esse diálogo, essa conversa que tenho com o Marco espectador e o Marco realizador. E os dois andam sempre à conversa. E daí é que aparecem os filmes e as ideias para os filmes. Como é ser realizador? É muito bom porque estás a fazer uma coisa que dá muito prazer às pessoas, ou pelo menos deve dar muito prazer às pessoas ver e oferecer isso às pessoas. É como se fosse, devia ser como se fosse uma festa, não é? Como se fosse assim uma coisa. Contar histórias é muito importante, e tu estás a contar uma história às pessoas.
E esse lado de estás a criar uma história que as outras pessoas vão ver. Ou como quando que eu também faço teatro, quando eu faço uma peça, e esta ideia de que as pessoas vão e vão tirar 2 horas da vida delas para ouvirem uma história, para estarem ali sentadinhas, como vocês, quando à noite os vossos pais vos contam uma história, ou quando vão a um teatro, e há poucos prazeres iguais a esse prazer. Depois, a parte profissional em si é difícil, como todas as outras profissões são difíceis. Vai-se encontrando muitas dificuldades para conseguir construir um filme, para conseguir ter dinheiro para fazer o filme que nós queremos, mas isso não é importante. O importante é tu fazeres aquilo que tu gostas mesmo. Obrigada. Obrigado, foi muito boa a entrevista. Adorei a tua entrevista.